Olá, olá pessoal, estamos de volta para analisar um pouco rápido, até um pouco sobre o que está acontecendo dessas negociações fajutas, digamos assim, entre a Rússia e a Ucrânia. Zelensky foi até a Turquia, encontrou-se com o Erdogan, mas a Rússia não mandou, o Putin não foi. Mandou uma delegação meio mequetrefe para essa negociação. Zelensky exige um cessar-fogo de 30 dias a partir de segunda-feira passada, isso não aconteceu. A Rússia continua fazendo seus ataques milimétricos, né, na Ucrânia, não consegue. Só agora, desde agosto do ano passado, que o exército russo conseguiu tirar todos os militares da região russa que foi invadida pela Ucrânia em agosto do ano passado, né, 2024. E, gente, é incrível, né, o que está acontecendo. A Alemanha, Polônia, França, a União Europeia toda está apoiando a Ucrânia, que deseja entrar para a OTAN. A Rússia não quer que a Ucrânia entre para a OTAN, que é a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que seriam aquelas potências ocidentais contra as repúblicas soviéticas, né, dos anos 60, 70. Contra a OTAN havia um outro grupo comandado pela Rússia chamado Pacto de Varsóvia, que tinha todas aquelas repúblicas satélites da União Soviética, antiga União Soviética, contra os países do Ocidente, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, etc. E o Pacto de Varsóvia ficou brigando naquele muro, né, de Berlim, digamos assim, contra a OTAN. E de lá para cá as coisas mudaram, o muro de Berlim caiu, a Rússia, a União Soviética desmontou-se completamente, né? Boris Yeltsin foi eleito o primeiro presidente da Rússia, a Rússia isolada, digamos assim, né? Que não era a União Soviética completa. E de lá para cá, o que a gente viu? Foi a tomada do poder pelo Vladimir Putin, nunca mais saiu do poder. E agora, o que a gente faz, né, gente? Agora a gente espera, porque a esse conflito na Europa é incrível, né? Porque é uma sinuca de bico. E o Putin não quer se reunir com o Trump. Ainda não houve essa reunião dos dois depois que o Trump assumiu, né? E o Putin meio que dá uma de que eu tô comandando o espetáculo da guerra na Ucrânia. Eu que estou comandando, mas não tá não. Segundo o que eu tenho lido na imprensa especializada em guerra, especialmente no Twitter, né, no X, no X, essas vitórias russas são assim muito pontuais, um pouquinho de nada, né? O problema é que a Rússia tem centenas, milhares de ogivas nucleares e, como disse o Macron, nós não queremos uma terceira guerra mundial. E isso eu não acredito também em terceira guerra mundial, gente. Do jeito que a gente imagina a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia ou a Primeira Guerra Mundial, isso não vai acontecer de novo, né? A guerra hoje é comercial, diplomática, é uma guerra de informática, de informação, é uma guerra de informação mesmo, não é uma guerra como a gente imagina, exércitos aliados, né, combatendo em campos de batalha. Isso não vai acontecer, eu não acredito não. Eu acredito mesmo nessas pequenas batalhas que são travadas em locais onde existem limites territoriais entre um país e outro, como Ucrânia e Rússia, né, como Paquistão e Índia, por exemplo, ou como Síria e Israel, né, e a gente vê essas batalhas assim em lugares muito específicos, não é? Agora, o que a gente dá graças a Deus, por exemplo, é que aqueles ataques terroristas horrorosos que aconteceram na década de 80, de 90, na década de 2000, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em 94, em Oklahoma, mas ali também foi terrorismo interno. Mas no 11 de setembro, por exemplo, que foi um terrorismo internacional, isso aí meio que agora deu uma parada. Ainda bem. E eram sempre radicais islâmicos, né? Isso meio que parou. E agora toda a atenção está voltada para essa guerra na Ucrânia, essa retaliação de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza e contra o Iêmen, e Paquistão e Índia, que eclodiu agora mais essa batalha, né, pelo território da Caxemira. Mas o que interessa agora, nesse assunto desse vídeo aqui, não vou me alongar muito, é com relação ao gás natural da Rússia que é enviado para a Europa.
Agora já vai entrar o verão europeu, então para o Putin pode ser que seja uma vantagem. O Zelensky não está recebendo armamentos, ele está perdendo força bélica, digamos assim, nesses últimos meses, desde o começo de 2025, e o Putin está achando que pode, né, tirar o Zelensky, assumir Kiev, tirar o Zelensky e colocar alguém comandado por ele, um marionete, lá na presidência da Ucrânia. Isso não vai acontecer, né, gente? O Zelensky já mostrou que ele é muito resiliente, corajoso, ele vai mesmo para as reuniões. O Trump fala alguma coisa, acena, na Turquia, eu vou lá na Turquia também, hein? Putin falou que vai também, então eu também vou. Não foi ninguém, e o Zelensky foi. Encontrou-se lá com Erdogan e tal, não deu certo, porque o Putin acabou não mandando nenhum enviado que fosse importante e acabou desistindo de ir, não aderiu a essa trégua de 30 dias exigida pelo Zelensky para uma negociação. Em contrapartida, fez negociações com os Estados Unidos com relação a terras raras. O Zelensky, né, assinou aquela papelada e agora a gente tem que aguardar para ver, né, porque tudo isso gera uma insegurança no mundo inteiro, né, e claro, gera também inflação no mundo por conta do petróleo e, bom, etc. Vamos lá, vamos aguardar. Só um vídeo rápido aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e aguardando essa reunião aí do Zelensky com o Putin, que pelo jeito não vai acontecer tão cedo, e também essa reunião esperadíssima de Trump com Putin, que é uma coisa que o Trump está querendo, né? Putin, pelo jeito, não. Então vamos lá, gente. Valeu, muito obrigado, vamos em frente. Se puder, curte, compartilha, comenta e vamos lá debater esses assuntos que são importantes para o mundo inteiro. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.